Eu vou comentar hoje este artigo, né? Esse artigo do Hayek, não sei se dá para ver direito, que chama The Use of Knowledge in Society, né? O uso do conhecimento na sociedade. Foi publicado em 1945 na The American Economic Review, que é um dos principais periódicos da área de economia. Esse é um artigo bem pouco técnico, né? Um artigo curto, mas é considerado uma das principais contribuições do Hayek para a economia, né? E ele foi recentemente eleito como um dos artigos mais importantes da história da The American Economic Review, um dos 20 artigos mais importantes da história dessa revista. A ideia é bastante interessante, a ideia central do artigo. A ideia é que o conhecimento está distribuído na sociedade em pedaços pequenos, né? Então, por exemplo, eu vou lá comprar um café, eu não sei cada etapa da produção do café, eu só sei o preço do café, mas esse preço, quando ele é dado livremente, ele é fruto de cada etapa dessa cadeia de produção. Então, se eu compro um café colombiano hoje, a R$ 20 o saco do café, sei lá, e eu consigo comparar com a semana passada que eu paguei R$ 10. Né? Eu não sei por que estou pagando mais. Talvez porque porque a colheita do café foi prejudicada por mudanças climáticas. Eu não sei isso, o agricultor sabe. Eu só sei o resultado final, né? Eu só sei um pedaço do final. Mas eu tenho a decisão de, dado esse aumento do preço, trocar de café, comprar um café do Brasil, por exemplo, né? Então, o mercado, ele agrega esse conhecimento coletivo, né, que pedaços de conhecimento, no preço do produto, por exemplo. Quando o Estado vai estabelecer o preço, ele não tem condições de fazer esse cálculo todo, né? O Estado não conhece as necessidades de cada indivíduo, eles não conhecem o conteúdo das relações sociais do indivíduo, né? Então, a menos que ele tivesse informação perfeita a respeito de todas as ações individuais, ele, tanto na economia, quanto na política, quanto socialmente, ele não teria condição de tomar decisões eficientes e, em última instância, justas, né? Então, o Estado não tem condição de planejar a economia, né? Isso é uma crítica principalmente à ideia de planejamento econômico, que era muito forte na década de 40, né? E foi apenas mais claro como essa crítica do Hayek era poderosa quando o socialismo, chamado socialismo real, declina, né, no final da década de 80, quando ele acaba formalmente, ou quase totalmente acaba, né? Tem ainda outros regimes que existem no mundo que são chamados de socialistas. China, Coreia do Norte, Cuba, com diferentes graus. Mas nessa época não era claro que o planejamento estatal não ia funcionar, como parece que é claro hoje, para a maioria das pessoas. Então a crítica é muito poderosa, né? E a escola austríaca, ela coloca essa crítica, principalmente o Hayek, de maneira bem clara, né? E eu acho que é uma crítica que ainda tem um argumento, uma ideia que ainda tem vida hoje, né? Naquele outro livro que eu comentei, Sing Like a State, do James Scott, né? Tem esse argumento bem claro, né? Como o Estado erra quando toma decisões. Não só na economia, mas na arquitetura, no planejamento agrícola, etc, etc. Então a ideia é bastante interessante e ela não... Provavelmente o Hayek foi a primeira pessoa que formulou essa ideia de maneira clara, bem clara, mas não é uma ideia que é uma propriedade da direita como o Hayek ficou identificado, né? Hoje é usado por autores
da esquerda também, ainda que eles tenham divergências em outros pontos. Uma divergência dos libertários, né, com relação aos socialistas, que também são autores que querem abandono do Estado, né, o fim do Estado. Os socialistas não, os anarquistas querem o fim do Estado. Os libertários não querem o fim do Estado, eles querem um Estado relativamente reduzido, mas ele não é um Estado que não faz nada. Pelo menos para o Hayek, tem que ter uma estrutura jurídica que permita uma competição. Observe que a obra dele, isso está claro, no Caminho da Servidão, foi pensada principalmente para o mundo desenvolvido, mais particularmente para a Inglaterra, onde ele trabalhava na época, né? E as outras obras também provavelmente são muito pensadas dentro do debate do mundo desenvolvido, principalmente no debate do liberalismo clássico. Ele não era um autor que se preocupava com o desenvolvimento econômico, então a gente tem que ser muito cauteloso quando traduz a ideia de qualquer autor para um ambiente que ele não é favorável a ele, né? Então, ele parte do pressuposto de sociedades que têm relativa igualdade. Observa que o mundo desenvolvido, como eu observei quando eu comentei o trabalho do Piketty, ele vem aumentando a desigualdade, mas eram sociedades com relativa igualdade, mais igualitárias que hoje, né? E ele tem propostas que poderiam claramente ser enquadradas no campo da esquerda, por exemplo. Ele era favorável a uma renda mínima universal. Todo mundo teria direito a uma renda mínima que permitiria as pessoas viverem de maneira digna, certo? Todo mundo, seja por meio de taxação ou tirando uma parte do PIB, não sei como isso seria feito, mas teria uma renda mínima universal, né? Então existe uma tolerância da desigualdade, certo? Ele certamente não condenaria um bilionário que ganhou dinheiro porque inventou alguma coisa, sei lá, Steve Jobs, alguma coisa do gênero, né? Mas as pessoas teriam que entrar no mercado capitalista, vamos dizer assim, né? O que não é o caso de muitas pessoas vivendo no mundo em desenvolvimento, porque elas estão praticamente à margem da sociedade capitalista. Então não é que o Estado não exista para os libertários, né? Ele tem algum papel. O papel é maior do que muita gente imagina, tá? Então, obrigado e até a próxima.